Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1206. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Flamengo e Mirassol pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Mirassol como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Segundo jogo América Mineiro e Remo pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro como mandante, a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Remo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Terceiro jogo São Paulo e Vitória pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Vitória como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 empates e 2 derrotas. Quarto jogo Goiás e Operário pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Operário como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quinto jogo Bragantino e Internacional pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Internacional como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sexto jogo Volta Redonda e Novo Horizontino pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Volta Redonda como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Novo Horizontino como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Sétimo jogo Fortaleza e Botafogo pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo Bahia e Fluminense pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bahia como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Fluminense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo Palmeiras e Ceará pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Ceará como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Décimo jogo Avaí e Cuiabá pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. 11º jogo Vasco da Gama e Atlético Mineiro pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. 12º jogo Atlético Goianiense e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Brasileiro Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Botafogo de Ribeirão Preto como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 13º jogo Cruzeiro e Santos pelo Brasileirão Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
14º jogo Grêmio e Sport Recife pelo Brasileirão Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Sport Recife como visitante, nos últimos 5 jogos teve um empate e 4 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.